Bem-vindos, bem-vindos! Tudo bem com vocês? Sim, professora, tudo bem? Pois é, turma, a gente vai bater um papo aqui, né? Nós vamos falar sobre a Polícia Civil de São Paulo, isso mesmo. Bem-vindos, pessoal que está chegando ao vivo. Depois, o pessoal que vai acompanhar tudo aí vai ficar disponível aqui para vocês. Sejam sempre bem-vindos por aqui. Já aqui com vocês, datar. Boa noite, quem está chegando aqui ao vivo. Eu vou começar a datar o nosso bate-papo aqui. Hoje, para nós, olha, é 10 de maio, isso mesmo. 10 de maio de 2026. Eu sempre procuro deixar tudo datado para depois vocês também voltar aqui, se organizar. Boa noite, quem está chegando, bem-vindos por aqui. Sempre muito bem-vindos, né? Vocês são bem-vindos sempre aqui ao vivo e também aqui no canal para acessar outros conteúdos que estão aqui disponíveis. Então vamos lá. Sobre o que nós vamos conversar, professora? Quero dizer para você que o nosso bate-papo, eu até coloquei aqui no nosso material, olha, opa, já mudou de tela, mas calma lá. Já até coloquei aqui no nosso material que vai ser parte 1. Por que parte 1? A gente vai fazer 6 bate-papos aqui. Hoje é o nosso primeiro bate-papo. E eu quero conversar com você que estuda, que direciona todo o seu processo de preparação para os cargos da Polícia Civil de São Paulo. O nosso governador, essa semana, autorizou a abertura de um concurso público, esse concurso público para os servidores, né, entrarem para nós em 2027 em exercício. E esse despacho, vamos chamar, né, que veio aí com essa autorização, disponibiliza 397 vagas, isso mesmo. Essas 397 vagas são para cargos direcionados para a polícia técnico-científica, ou seja, dividido para nós em 4 cargos. O primeiro cargo é o atendente de necrotério policial, o segundo cargo é auxiliar de necropsia, o terceiro cargo é para desenhista e o quarto cargo é para fotógrafo. Isso mesmo. Esses 4 cargos aqui para nós tivemos provas em 2013 e 2014, ou seja, praticamente quase 12 anos sem concurso para esses cargos, né? No caso de 2013, o atendente de necrotério, esse e o auxiliar de necropsia, a gente teve prova tanto em 2013 quanto em 2014. Já os cargos de desenhista e fotógrafo, as provas, elas foram em 2014, ou seja, os últimos concursos. Muito tempo sem concurso para esses cargos. Boa noite, quem está chegando, bem-vindos por aqui. Então, é sobre esses 4 cargos que nós vamos abrir aqui, eu, professora Roseli, o nosso espaço para conversar. Isso mesmo, eu vou estar aqui com vocês começando hoje para nós, dia 10 de maio, e nós vamos conversar sobre esses 4 cargos, vamos analisar esses editais de 2013, 2014, vamos analisar como foi a informática para esses cargos, quais foram, né, os assuntos dessas provas, e também, para cada um desses nossos bate-papos, eu vou trazer aqui para a gente conversar uma prova que foi aplicada no respectivo ano. Então, hoje aqui para nós, obrigada. Hoje é Dia das Mães e nós estamos aqui, firme e forte. Obrigada aí, né? A gente está sempre aqui batendo papo. Vamos lá, bem-vindos. E aí a gente vai estar, cada domingo que a gente vier aqui, nós vamos conversar sobre esses 4 cargos, sobre os cargos relacionando o edital e as provas aplicadas, as últimas provas que nós tivemos sobre esses cargos. Então, só para vocês começarem aqui, né, eu deixei já alguns materiais aqui abertos. A primeira informação que eu quero aqui dividir, como hoje é o nosso primeiro bate-papo, é o nosso despacho do governador,
no caso aí, né, o Tarcísio de Freitas. Foi um despacho do dia para nós 6 de maio de 2026. E nesse despacho, o nosso governador, ele menciona todo esse nosso bate-papo. Tenho certeza aí que vocês já sabem dessa informação, aqui não é nenhuma novidade. E aí a gente tem que, diante dos elementos, né, ele autoriza a pasta requerente, no caso aí a Secretaria de Segurança Pública, voltada para a Polícia Técnico-Científica, há o que para nós? A abertura do concurso público. E aí a gente fica com o coração cheio de alegria, porque há tanto tempo que não sai um concurso para esses cargos. A gente sabe, né, que acaba ficando bastante difícil o pessoal que já trabalha nesses cargos com tanto tempo sem novos servidores. E aí a gente tem, né, os cargos vagos nesse momento, eles falam, né, mencionam a respeito desses 4 cargos para nós, que é o atendente, o auxiliar de necropsia, o fotógrafo e o desenhista. E assim a gente começa o nosso bate-papo. Primeiro nós vamos conversar sobre o cargo de atendente de necrotério policial. Então, esse é o nosso bate-papo hoje. Falar sobre o primeiro cargo, né, que foi aí mencionado no despacho do governador. Muito bem. Com base, fazendo essa leitura com vocês, eu, professora Roseli, muitos alunos aqui já passaram, né? Muitos policiais já passaram comigo para se desafiar nessa caminhada louca chamada concurso público. E lá atrás, 2013, 2014, foram as primeiras provas que a VUNESP realizou para os concursos da Polícia Civil de São Paulo. Antes, esses concursos eram realizados pela própria Cadepol. E em 2013, a VUNESP começou a trabalhar, né, gerando aí os novos concursos para a Polícia Civil de São Paulo. Muito bem. Esse edital, né, esse documento que eu estou mostrando aqui para vocês, é o nosso edital de 2013. Exatamente, foi o nosso edital aberto lá em 2013 para o cargo de atendente de o quê? Necrotério policial. Em 2014, nós também novamente tivemos um concurso para este mesmo cargo. E aí a gente até olha, né, comparando hoje com os editais de 2025, 2026, esse foi um edital bem pequeno, ó, veja, com 23 páginas, né? E a gente sabe que hoje os editais são carregados aí de uma série de elementos, deixando o concurso mais transparente. E aí, nesse concurso para nós, em 2013, a VUNESP menciona, né, no caso, as remunerações, as inscrições, as cidades, né, das quais aí o concurso seria direcionado, menciona para nós, olha, na época, R$ 10, né, o valor de inscrição, né? Ou seja, muita coisa já aconteceu de lá para cá. As datas de inscrição, né, todo o procedimento aí, todo o trâmite do concurso. E aí, onde eu quero chegar com vocês, eu estou passando aqui, né, só para a gente visualizar, falar sobre as fases, né, que aconteceu nesse concurso lá em 2013. Será que vai ser mantido dessa forma? A gente não sabe. Para bater o martelo, realmente tem que esperar o edital chegar. Então, lá em 2013, esse concurso ele foi realizado em 4 fases. Depois, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode colocar aqui no chat, pessoal que entrou comigo, ou deixar aí depois nos comentários do vídeo, teria o maior prazer em responder, tá? E aí a gente fala que a primeira fase foi a prova preambular, cujo caráter era eliminatório e classificatório. A segunda frase, desculpa, a segunda fase foi para aptidão psicológica. A terceira fase foi aptidão física, né? Que a gente não sabe se vai acontecer. E a quarta fase, o que nós chamamos aí da comprovação da idoneidade, da conduta escorreita, né? Que foi mencionado nesse quesito. Então, foi lá em 2013 trabalhado em 4 fases. E quais eram, professora, quais foram as matérias, né, levadas para esse concurso? Então, lá em 2013, nós tivemos
a língua portuguesa, que isso é o nosso carro-chefe, a gente não vai ficar livre da língua portuguesa. Nós tivemos biologia. No caso, a biologia, ela é uma área ímpar, né, para esse modelo de concurso. A gente não encontra biologia em todos os cargos da Polícia Civil, então é uma parte ímpar. Roseli, você acha que mantém a biologia nesse concurso? Eu acredito que sim, né? De repente a gente tem alguma atualização, mas eu acredito que mantém a biologia nesse cargo. Veja, acredito, tá? Agora a gente tem que esperar realmente o edital chegar para realmente bater o martelo. Aí nós temos a parte de direito, que é clássico aí para nós, né, nos concursos de uma forma geral. Temos a criminologia, que foi levada para esse concurso, e aí chega duas áreas, né, que o pessoal acaba até brigando bastante, que não tem como fugir, que é a nossa lógica e a informática. No nosso caso, nós vamos conversar aqui sobre a informática. Professora, essa prova de 2013, quantas questões nós tivemos? Turma, nós tivemos 80 questões. Lembrar que nós estamos conversando aqui para o cargo de atendente de necrotério policial, em decorrência da nossa prova antiga, a nossa prova de 2013, tá? Só deixando essas informações para vocês. E a informática, quantas questões nós tivemos? Nós tivemos 12 questões. Então, o nosso aqui, né, é o nosso peso, ele é significativo nas provas da Polícia Civil de São Paulo. Professora, a chance de manter esse número de questões, de aumentar esse número de questões, de diminuir esse número de questões, eu não tenho resposta. Por quê? Porque a gente não sabe como faz aí para nós 12 anos, né? 13 anos de concurso para esses cargos. A gente não sabe como a própria estrutura, né, da Polícia Civil, a comissão, junto com a VUNESP, vai organizar esse edital. Mas que a informática estará presente, e isso acreditamos que sim, porque todos os concursos da Polícia Civil tivemos aí a informática e a lógica. Então, nós temos aqui como elemento comparando a leitura do nosso edital anterior. Olha, as provas aconteceram em julho de 2013. É claro que não vai acontecer em julho de 2026, nem dá tempo para isso, mas foi uma prova que aconteceu para nós em julho de 2023. Muito bem, então foram 12 questões de informática. Roseli, sobre, né? Eu tô passando, isso aqui é o nosso edital antigo, tá? Sobre o conteúdo, professora, desse concurso, no que diz respeito à informática. Então, nós vamos chegar lá, vou conversar um pouquinho com vocês, para a gente familiarizar com essa proposta. Aqui nós temos os anexos finais, onde o primeiro item é a língua portuguesa, o segundo item entra para nós como biologia. O terceiro item entra para nós as noções de direito, né? Um pouco de constitucional, direitos humanos, penal, entra um pouquinho aí de algumas legislações que nós temos aqui. Roseli, será que mantém essa estrutura? Acredito que a grande parte deve ficar, e óbvio, será mantido como elemento atualizado. A gente está cheio aí de crimes novos, né, que foram incorporados ao nosso direito penal, mas a estrutura eu não acredito que mude tanto. Nós temos a parte da criminologia, a gente não sabe se criminologia será mantido, chega a lógica, e onde é o nosso carro-chefe é a informática. Então, é sobre aqui a informática que a gente vai conversar. As noções de informática. Quantas questões nós tivemos aqui, professora? Nós tivemos aqui 12 questões. Então, foram aí levadas para este concurso 12 questões. Professora, o que mantém nessa estrutura? Vamos lá. Manteve para nós a proposta de sistema operacional. Hoje a gente fala de Windows 11 e todos esses elementos eles continuam vivos nas nossas provas atuais, provas aí de 2026.
Aí, nesse caso, no lugar de ser o Windows 7, claro que a VUNESP atualizaria para o Windows 11. Talvez a mesma estrutura dos editais que nós tivemos da Polícia Civil de São Paulo de 2023, os últimos concursos, escrivão, investigador, médico, legista, perito, né? Então, vem com uma proposta atualizada. Sobre para nós a estrutura do Microsoft Office. 2010 já ficou lá fora faz tempo, né? Hoje a gente trabalha com a versão o quê? 365. Mas a VUNESP, ela tem uma estrutura padrão, onde nesse caso ela cobrou editor de texto e editor de planilha. E depois ela trabalhou com correio eletrônico e com internet. Eu acredito que a VUNESP ela vem trazendo, né, um edital mais robusto para a informática, como aconteceu nos editais de 2023 para os outros cargos da Polícia Civil de São Paulo. Mas essa base eu acredito que é mantida. Veja, nós estamos batendo um papo aqui. E vocês até podem aí do outro lado conversar comigo. O que vocês acham? Vocês acham que essa estrutura ela muda drasticamente? Vocês acham que a VUNESP mantém essa estrutura mais atualizada? Vocês acham que alguma matéria pode ser inserida? Vem aqui e conversa comigo, fala um pouquinho aqui também comigo. Vou adorar e receber o feedback de vocês, tá certo? Então, essa foi a nossa estrutura lá atrás, de 2013. Eu acredito que venha com essa estrutura, falando da informática, mais robusta. Agora eu não sei dizer se a VUNESP diminui o número de questões ou ela aumenta o número de questões, ou mantém, né? Pode ser que ela mantém. As duas provas anteriores, tomando como elemento investigador e escrivão, a gente tinha 20 questões, as questões foram diminuídas para 10, porque era uma prova de 100 questões e passou a ser uma prova de 80. Essa prova já era para nós, né? Já foi um elemento de uma prova com 80 questões. Então, assim, para a gente bater o martelo mesmo, só com o edital em mãos, né? Acredito que logo a gente tem aí o nosso edital, tá certo? Logo, o que acontece, né? Fazendo essa leitura, eu vou apresentar para vocês a prova que a VUNESP cobrou lá para nós no dia 14 de julho de 2013. E vou dizer para vocês que estão aí comigo ao vivo e vocês depois que também vão vir aqui acessar para esse bate-papo, essa prova ela está disponível aqui. Desce logo abaixo a descrição do vídeo, eu deixei um link para vocês. E nesse link, vocês podem clicar, baixar a prova, pode imprimir, que assim vocês têm uma ideia dessa estrutura de prova. Vamos lá. Acredito que vai ter mais assuntos. Eu também, Anderson. Eu acredito que vem um edital mais robusto para a informática. Por exemplo, a relação da segurança, que já foi elemento, né, que ela trouxe nas provas de 2023, softwares maliciosos, a mesma questão da proteção também, firewall, os anti, né, antivírus, anti-phishing, que a gente tem aí como elemento de segurança. Pode ser que ela traz para nós, como ela fez em 2023, os aplicativos, né, voltado para videochamada, videoconferência, pode ser que ela insira a estrutura de hardware, ou seja, a gente tem vários quesitos, né, que fez parte aí do último edital 2023, por exemplo, de alguns cargos da Polícia Civil, que foi além do que a gente teve lá atrás, né, em 2013. Mas essa base, ela deve ser mantida, assim, no edital. Tá certo? Maravilha. Então, agora, o que eu deixo aí para vocês? Vocês podem acessar a descrição do vídeo, baixar a prova, que assim vocês podem, quem gosta de imprimir, vocês podem familiarizar com esse modelo. Claro que foi uma prova mais leve, né? Há quantos anos? De lá para cá, a VUNESP ficou mais robusta. A gente tem aí uma prova mais robusta, uma prova mais extensa. Olha, aqui a gente teve uma prova com 17 páginas, normalmente as provas da VUNESP passam de 20 páginas. E assim, mas dá para vocês terem uma ideia a respeito, né, da linha como ela direcionou esse concurso. E a gente vai se preparando, a gente vai estar aqui sempre batendo papo. Já convido vocês, né, que estão aqui comigo. Nós temos um espaço aqui no canal
para membros. Isso mesmo, nós temos um espaço aqui no canal para membros. O que simboliza, né, ser membro do canal? Simboliza que você tem acesso a conteúdo exclusivo para membros. E nós temos um espaço aqui na nossa área de membros chamado de treinamento diário contínuo, e a gente está fazendo provas da VUNESP, né? Tem sempre uma, duas, três provas por semana da VUNESP sendo resolvida aqui no canal. E dessa forma você vai familiarizando com esse modelo, né, novo que a VUNESP hoje trabalha com as provas. Então, se você aí não está inscrito no canal, se inscreva. Se você não é membro do canal, venha, tá cheio de conteúdo aqui recheado para você acessar. Tá certo? E dessa forma, turma, só para a gente passar o olho na prova, a prova ela veio para nós com a língua portuguesa, a presença de textos para nós, né, faz parte dessa estrutura, não muda independentemente aí de cargo, de salário, né, de formação. A gente sempre encontra texto, charge. Depois da prova de língua portuguesa, que foram para nós 24 questões, veio a parte da biologia, né, fazendo esse descritivo da prova. Terminando para nós, entra a parte de direito, que ela começou aqui com constitucional e direitos humanos, foi para penal, foram para as legislações, entrou criminologia, né, para nós, essa parte também de criminologia. A gente não sabe se será mantida essa parte, mas fez parte aí das provas anteriores. Vem a nós a prova de lógica e depois fecha a prova com a informática. Então, a informática, olha, ela iniciou na questão de número 69. E aí ela fecha na questão de número 80. Então foi aí para nós, né, uma estrutura. Lembrar que esse material está disponível aí para vocês. Foi uma estrutura organizada e fechando, né, a essa prova, esse concurso para o cargo de atendente necrotério com a informática. Então é essa aí a linha que a gente acaba trabalhando, né, e sempre aí deixando essa informação. Eu, professora Roseli, né, eu sempre venho conversando com vocês sobre esses elementos e já antes do edital chegar, a gente vai meio que se organizando por aqui, tá? A gente vai se organizando. Eu vou deixar aqui no chat, vocês que estão aqui comigo, o link. Esse link direciona vocês para o canal, para caso, né, depois vocês venham a conhecer, para ser membros aqui no canal, tá? Deixei o link aí no chat para vocês. Boa noite quem está chegando, muito bem-vindos. Repetindo, o material ele está disponível aí na descrição, que é a última prova, a prova que a gente vai conversar agora. Então, veja, a gente bateu um papo aqui falando sobre o despacho, então foi a primeira coisa que nós conversamos. A gente falou sobre o despacho, que foi aí, né, liberado pelo governador de São Paulo, liberando para nós, né, vamos chamar assim, esse próximo concurso. Depois, a gente foi no edital, esse edital que foi o edital de 2013, eu fiz aqui com vocês uma leitura, mostrando para vocês a cara desse concurso. E depois a gente foi conhecer a prova de uma forma geral, passando o olho, né, dando uma vista como foi essa estrutura lá em 2013. E agora nós vamos, eu, vocês e a nossa informática, fazer um passeio nessa prova. A prova que está disponível aí no chat para vocês, aplicada no dia 14/7/2013. Professora, essa prova, ela não é uma prova muito antiga? Sim, ela é uma prova muito antiga, ela é uma prova de 2013, como eu mencionei. Professora, mesmo sendo uma prova antiga, dá para a gente estudar por essa prova? Sim, claro que tem muito assunto que a gente vai atualizar, mas a grande maioria a gente consegue trabalhar com tranquilidade. A informática nessa prova, ela começa lá na questão de número 69 e vai até a questão 80, ou seja, fecha, né, essa prova com a informática. Então, essa prova, ela foi aí fechada com a informática. É agora que vocês têm que começar a estudar.
Não pode esperar o edital chegar para estudar. Tem que estudar para esperar o edital, né? E não esperar o edital chegar para começar a estudar, tá certo? Então, a gente vai começar aqui bater um papo sobre essas 12 questões que foram levadas, né, pela VUNESP na prova de 2013.